Fala pessoal, aqui é o Erics e seja muito bem-vindo ao podcast da Lagoa em Osasco. A gente está começando esse novo projeto, estamos muito animados e eu tenho aqui comigo ninguém mais, ninguém menos que ela... Babi. Ei, que beleza. Babi, como a gente ensaiou pra fazer isso, demais. né? Tudo que a gente já conversa naturalmente da nossa vida de igreja, de congregação, de tudo, a gente decidiu filmar. Então pronto, eu acho importante, como esse é o primeiro podcast, mencionar que o nosso desejo é o seguinte, gente. Quando a gente vai na igreja, tem tantas pregações poderosas, impactantes, mas eu acredito que às vezes as coisas que mais edificaram a minha fé não foi um púlpito, foi uma mesa, conversando com algumas pessoas, e isso edificou tanto a minha fé, e é por isso que a gente quer, a partir de agora, trazer para você algumas conversas edificantes, descontraídas. Tempos em tempos a gente pode rir. Também, exato, momentos. mas ainda assim que vai edificar a sua vida, e a gente começou com um assunto, Babi, puxa você. É, polêmico. Polêmico tem a ver com o que a gente tem vivido hoje no momento de igreja brasileira, eu diria até mundial. Então, nesse mundo em que tem se falado muito sobre liderança tóxica, sobre liderança abusiva, que muitos irmãos, infelizmente, feridos, decepcionados com a igreja, estão abandonando a fé, ou pelo menos a família da fé, a gente vem falar sobre honra, porque a honra também fala sobre líderes, que a gente tem visto um movimento muito grande de líderes bons, líderes corretos, que estão sobrecarregados e emocionalmente doentes, porque essa palavrinha tão pequenininha, que faz tanta diferença na nossa vida congregacional, nos nossos relacionamentos, às vezes está sendo muito mal aplicada. E aí, para isso, para falar desse tema muito sério, chamamos nosso pastor presidente aqui da Lagoa em Osasco, ele, o pastor cara. Hudson. Uma salva de palmas, pastor Hudson, gente. Por favor, todo mundo aqui. Incrível. Muito bom estar com vocês, viu, gente? Pastor, estamos muito animados então com a sua presença. A gente acha que é algo tão pertinente trazer um pastor que pode trazer equilíbrio para esse assunto, porque o cenário atual é muito difícil de você conseguir trabalhar essa palavrinha, como a Babi já trouxe nessa introdução sensacional, gente. Esse termo honra, ele é muito mal interpretado, mal aplicado. Pessoas recebem de uma forma tão deturpada que quase em alguns lugares não pode se falar honra, vira gatilho para algumas pessoas, e por isso a gente quer trazer nessa conversa luz nesse assunto. E eu queria que você pudesse introduzir um pouquinho para a gente do que é o conceito de honra, aquilo que realmente é honra. Então, a luz da escritura, né, também você vai procurar o significado da palavra, vai falar sobre você dar a devida consideração àquela pessoa, se for uma honra a uma pessoa, né? Valorizar, você apreciar, mostrar a estima que você tem para com aquela pessoa. E aí acaba que nisso a gente vai transferindo, né, esse sentimento, essa reverência de uma forma indevida, né, para as pessoas. Mas, principalmente, a Escritura vai tratar a honra ao Senhor. Né, honrar ao Senhor, entregar a devoção que Ele merece, né, não que Ele precise. Mas para nós, ele não precisa, mas a palavra vai nos orientar a fazer isso. A honrarmos ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, colocarmos Ele em primeiro lugar, e também não vai falar somente da honra ao Senhor. Né? Essa honra, acho que a principal, né, o primeiro, é sempre ao Senhor. Depois vai tratar também da honra, honrar os pais, né, o marido honrar a esposa, as autoridades, porque a gente precisa ter esse zelo, esse respeito pelas autoridades que estão sobre nós. Mas existe a autoridade suprema que a Escritura vai trazer, que é para o próprio Deus. E se esse sentimento que eu deveria, essas atitudes, na verdade, de honra, eu trocar, tirar Deus e passar isso para uma outra pessoa, ela pode virar uma idolatria. Né? Então, a honra, inicialmente, então, acho que para a gente pensar atribuir, dar a devida consideração àquela pessoa. Então, eu tenho que honrar primeiro ao Senhor, que é a minha autoridade suprema, e depois vamos ter as autoridades delegadas que eu preciso honrar. E depois, né? Preciso honrar também. Sabe o que é doido? Que se você honra Deus, todo o resto você também honra, né? Isso, cara. É o que você falou. Acho que a sua fala foi tão pertinente, porque eu acredito que se nós errarmos nesse primeiro conceito de honra, que é o mais correto, que é honrar a Deus, talvez todo o resto desanda se a gente não pegar isso direito. E como você mencionou, a gente pode honrar demais alguns,
honrar de menos os outros. E essa é a importância de trazer o conceito de honra. O significado de honra vai ser deturpado se você não honrar primeiramente ao Senhor. Se você não descobrir como é que se honra a Deus em primeiro lugar, né? Eu estava olhando um pouco sobre esse tema, um pouco antes da gente vir gravar, e eu vi uma pregação do Douglas, do Jesus Cop, que ele fala sobre a honra, ela não diz respeito ao ambiente, mas ela fala sobre você, sobre a sua saúde. Então, ele estava comentando um pouquinho que eu concordo também. O fato de você honrar uns e não honrar outros significa que você não entendeu o que é honra. Porque quando você honra a Deus em primeiro lugar e todas as outras pessoas, né? Depois disso, isso fala sobre você ser uma pessoa honrada, uma pessoa honrosa nesse sentido. E eu acredito que venha muito do entendimento de quem é o seu Deus. Sim. Nessa parte, porque a autoridade suprema é o Senhor, mas o próprio Deus delegou todas as outras autoridades, ele delegou os nossos iguais. Perfeito. E também aquelas pessoas que nos servem de alguma forma, né? Ou que nós somos líderes delas, ou que de repente, sei lá, ele deu muito exemplo sobre você vai no restaurante, aquela pessoa que está te atendendo merece honra, pessoas que você não conhece, mas a honra, ela precisava estar num nível horizontal, né? E não só de quem está acima de mim. Porque a gente falou do primeiro nível aí, né? Que é a honrar ao Senhor e por ele ser a nossa autoridade suprema. Se eu não entendo isso e deturpo esse significado, eu vou, de fato, vou atribuir uma honra e respeito incondicional a uma autoridade que ela foi delegada. Então, assim, se eu coloco Deus em primeiro lugar, a minha honra, a respeito e honra está muito atrelado ali. Mas eu sempre preciso levar em consideração Deus acima. Para não... Ele eu tenho que honrar e respeitar em toda e qualquer circunstância, porque ele não erra, enfim, né? Agora, por que eu estou falando disso? Porque na igreja brasileira vão falar muito assim, se você não respeita, se você não respeitar um direcionamento do seu pastor, você está desonrando o seu pastor, né? Tratando assim, entrando nesse assunto. Só que não, eu tenho que honrar o Senhor acima do meu pastor. Então, se o meu pastor está me direcionando a algo contrário à Escritura, eu não sou obrigado a obedecer, mas isso não significa que eu esteja desonrando a pessoa. Né? São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes, que as pessoas misturam muito isso dentro da igreja. Então, se meu pastor me deu um direcionamento contrário à Escritura, a própria Escritura vai dizer que é mais vale obedecer ao Senhor do que aos homens. Então, eu não posso deixar a Escritura de lado, a palavra do próprio Deus de lado. Então, eu vou honrar ao Senhor, não obedecendo, porque está contrária à palavra do Senhor, mas não estou desonrando a pessoa. Eu estou optando por honrar a minha autoridade máxima. Né? E falta o equilíbrio para isso, né? Exato. Porque aí a pessoa fala, então eu vou honrar o Senhor, então aí gera uma desonra para o pastor. Também tem essa gente que pende para outro lado. Exato. Você não está honrando a Deus se você desonra as autoridades estabelecidas, né? Exato. Então, assim, eu acredito que a gente já identificou uma coisa aqui que é muito problemática. Toda vez que a honra ela é desatrelada da primeira, que é o Senhor, ela pode acabar desandando de diversas maneiras. E eu acredito que... Vamos puxar aqui uma conversa carregada, né? Porque a gente não vai perder tempo. Trouxemos o pastor Hudson, para colocar ele contra a parede. Porque, assim, pastor, o que a gente vê com muita constância é exatamente isso. Quando algum líder religioso, não somente pastores, outros líderes religiosos que o seja, assumindo essa posição de Deus na vida das pessoas, cobrando esse nível de respeito atrelado ali à honra, como se fosse a Deus. E tudo que eu falo você tem que obedecer, tudo que eu direciono você tem que reconhecer, tudo que eu falo precisa do seu elogio. Como que você vê? Porque faz parte da sua função. E eu tenho certeza de que você talvez já recebeu respingos de outras pessoas do trabalho mal feito, e você ter que se posicionar de mostrar que não é apenas isso que acontece. Então, o que você pode falar a respeito desse cenário do nosso país, de líderes religiosos assumindo essa posição de Deus na vida das pessoas? Isso é muito antigo, né? Se você for olhar para a história da igreja, você vai ver que lá atrás muitos líderes religiosos começaram a viver a igreja dessa forma,
porque para poder prender aquela pessoa, a sua igreja ali, a sua comunidade de fé. E, então, quanto mais gente dentro da minha igreja, isso mostra que eu tenho uma igreja boa, enfim, né? Isso igreja também gera, por número, né? Igreja por número e também olhando para a questão financeira. E aí, por conta da falta de conhecimento e a busca de conhecimento dos membros, eles começaram a ser, de fato, enganados por essa liderança. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é a falta de conhecimento e a falta de buscar esse conhecimento que leva as pessoas a serem escravizadas, né? E dão essa liberdade para esses líderes religiosos. Mas, como eu disse, lá atrás você vai ver na história da igreja dessa forma. Não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa nova. Os líderes decidiam virar para a igreja e falar, tal comportamento é pecado. E eles não iam para a escritura, nem nada, para poder verificar, porque o pastor, vamos lá, estamos falando de uma liderança religiosa aqui, um pastor é ungido do Senhor. Então eu não posso tocar nele, eu não posso desrespeitar. E só que a gente vai olhar e não, ele não é ungido do Senhor. O ungido do Senhor é Jesus. Porque a palavra Messias significa ungido. Então ele é ungido do Senhor. Ele é a autoridade máxima ali. Então essa falta de conhecimento das pessoas. E, gente, onde tem o ser humano, tem essa possibilidade de ele manipular. Eu costumo falar nas minhas aulas que o microfone na nossa mão ele é um perigo. O microfone na nossa mão é um perigo, porque a gente tem esse poder de convencer, tem o poder de persuasão nato, alguns, né? Outros aprendem, mas a gente tem esse poder de convencer as pessoas, né? Porque está muito enraizado na gente. Como a gente veio do catolicismo, aí depois quando o catolicismo romano veio e colocou lá, instituiu lá o Papa, né, como uma autoridade máxima, a partir disso já virou cultural. Eu tenho uma autoridade máxima e eu vou me submeter àquela pessoa. Ele é o vice-deus, ele é o regente, esse é o conceito. Ele é o regente de Deus aqui na Terra, o representante de Deus aqui na Terra, então eu tenho que me submeter. Então, desde então, mesmo os protestantes terem saído ali do catolicismo desvinculado, a gente tem algumas raízes ainda dessa. Eu tenho uma autoridade máxima, eu tenho que reverenciar. Só que é uma reverência além do normal, sabe? Que extrapola esses limites. E aí a escritura é deixada de lado, a inerrância da escritura é deixada de lado, a soberania da palavra de Deus é deixada de lado para a gente poder acatar aos homens. Mas eu acho que o principal é isso, é essa falta de conhecimento, que também é uma herança do catolicismo romano. Por quê? Porque somente o clero é que tinha acesso à palavra de Deus, que é o que chama de cativeiro da palavra. Eles mantinham o cativeiro da palavra, então eles interpretavam e passavam. Os leigos não tinham condições de interpretar o texto bíblico, de ter acesso ao texto bíblico. E os protestantes, vai ver, a gente seguiu dessa forma por muito tempo. Hoje a gente fala mais sobre isso, né? Sim. E como você disse, eu vivo isso no pastoreio, quando eu vou atender algumas pessoas, eu vejo esses resquícios, sim, até na tratativa comigo, eu já tive que corrigir algumas pessoas na hora de tentar me pedir autorização para comprar um carro. Ou pedir a minha bênção para comprar uma casa, pedir a minha bênção para fazer... Meu irmão, para, existe um limite aí, né? Não sou eu que vou dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Isso fala até de identidade, então, Total, né, pastor? Porque se você coloca alguém acima de você a ponto de você precisar de alguém para tomar qualquer tipo de decisão, você não está entendendo quem você mesmo é em Cristo. Né? Porque nós temos todos o mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo ele não muda dependendo do nome ou do cargo que eu tenho dentro da igreja. E eu vejo realmente, agora você falando, é muito claro isso. Muitas pessoas entendem que primeiro você é ungido do Senhor a partir do momento que você foi nomeado alguma coisa. E é muito duro isso, porque a pessoa ela mesma faz a cadeia dela em alguns pontos. Né? Eu posso errar, então eu costumo dizer, gente, a mesma unção que está sobre a minha vida está sobre a vida dos membros da minha igreja. Então pensa naquele pastor que se admira muito, a mesma unção que está sobre a vida dele está sobre a vida de todas as outras pessoas que fazem parte da igreja dele. A diferença que existe é o nível de a responsabilidade. Que a responsabilidade que eu tenho como pastor principal de uma igreja é diferente de um membro. O nível de busca também pode diferenciar a gente, mas a unção não. O Senhor morreu na cruz do Calvário por todos nós, e então nós estamos no mesmo nível, cara, de todo mundo. O Senhor, ele está acima, nós não. Perfeito. Nós não. A palavra dizendo no Novo Testamento, acho que é Pedro,
todos nós somos sacerdotes. E a reforma ela veio resgatar uma doutrina que foi deixada de lado, que é a doutrina do sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. Então, não posso colocar o sacerdote, o líder religioso, nesse nível acima. Não. Então, por eu ser sacerdote, você é sacerdote, então você pode expulsar um demônio, você pode impor as mãos e orar por alguém, porque a gente não tem essa, vou chamar fulano de tal para fazer certas atividades. Não. Sim. Eu sou sacerdote, você também. O Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. Então, há uma mesma unção. O que a gente tem que entender existe alguém ocupando um cargo de liderança que tem uma responsabilidade completamente diferente de um membro, que ele tem que levar aquelas pessoas ao Senhor, ajudar as pessoas a se aproximarem do Senhor, né? E eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar, sim, mas não é uma terceirização de vida, de intimidade. Não, é você diretamente com o Senhor, ele está ali, o sacerdote, o pastor está ali para auxiliar, para ajudar, para ser bênção, mas o Senhor está acima. Sim. E, assim, depois dessa aula de história, porque ele foi lá, meu Deus. E trouxe conhecimento, que é realmente que faz muita gente... Exatamente, porque o que você... uma palavra no latim. Perfeito, né? Porque assim, você puxou algo que eu acho que é muito bom, historicamente, mencionando que o protestantismo, ainda que em doutrina rompeu com isso, na prática a gente acabou herdando. Então, se a gente ainda carrega essa prática, ainda que seja errada, como que você aconselha alguém que se percebe nesse relacionamento onde esse líder começou a dar sinais de que o líder não está entendendo honra da maneira correta? Talvez exigindo honra, né? De alguma forma. Pedindo honra de forma demasiada, como você mencionou, em algumas áreas que não está no lugar, na esfera de ação desse líder. Quais são alguns sinais assim que uma pessoa possa entrar em um estado de alerta? Poxa, eu estou em um lugar que esse conceito de honra está meio deturpado. A palavra mesmo vai dizer em Provérbios que buscar honra não é honra. Olha só. Parafraseando aqui o texto. Buscar honra não é honra. Quem busca o aplauso das pessoas e a honra das pessoas, ele é um oportunista. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com líderes religiosos oportunistas que vão exigir essa honra. Mas o texto vai ser mais profundo e vai dizer que dá honra para um tolo, porque aquele que pede, exige honra, ele é um tolo. Então, dar honra para essa pessoa é um grande erro. A palavra vai dizer que é uma insensatez. Você prestar honra àquele que está exigindo. Porque quem exige, ele é um oportunista, ou seja, ele é um tolo. Então, você prestar honras a um tolo, é uma atitude insensata. Então, eu costumo dizer, gente, foge. Foge. Por quê? Bem simples o conselho, foge. Por que acontece? Se a pessoa exige honra, e ela é porque ela já está impregnada com esse assunto na mente e no coração, influenciada já por alguma coisa, algum livro, algum líder. Então, não vai adiantar você querer conversar. Isso eu posso estar generalizando, mas eu estou falando pautado na experiência que eu tenho de gabinete e com líderes religiosos, colegas de ministério, não da mesma denominação, pessoas que já conversei, líderes religiosos que eu já vi contaminado por esse vírus do excesso de honra, exigência dessa honra. Ele não vai querer ouvir. Então, qualquer comentário que você vai fazer, qualquer coisa que você for ponderar relacionada a esse assunto, vai ser uma desonra. Você está se levantando contra mim. Sim. Então, é um tipo de pessoa que não vai conseguir escutar de uma ovelha. Pastor, acho que você está exagerando. Pastor, não é bem assim as exigências que você está fazendo. Ao meu ver, é uma pessoa que não vai querer escutar. Porque o ego já está lá em cima, está muita coisa misturada ali. Então, eu aconselho a igreja sempre a ovelha a sair. Infelizmente, é sair debaixo desse tipo de liderança, porque se você permanecer, vai te ferir cada vez mais. E vai machucar cada vez mais a pessoa. E, infelizmente, eu já conheço pessoas que saíram da igreja porque foram extremamente usadas nessa exigência exacerbada de honra de muitos líderes religiosos. Então, existem alguns sinais que vão aparecendo ao longo, né, do relacionamento dentro da igreja, onde ele vai exigir demais um respeito, porque, entenda, acho que esse respeito e honra você vai conquistando
né, Sim. com as suas atitudes. Não cobrando, né? E não exigindo. Então, quando você começa a exigir demais um respeito, exigir demais um comportamento do membro que está fugindo da normalidade, a pessoa precisa, então, ao meu ver, gente. Sim. Acho que tem que ser radical. Tem que Sim, ser radical. e se você me permite, Babi, que eu já quero emendar aqui uma outra pergunta, porque a gente começou trazendo esse cenário de líderes que cobram essa honra de forma demasiada. Mas como você mesmo disse, já tem pessoas que têm isso dentro delas. E você não acredita que talvez possa acontecer também o oposto, o inverso, de que pessoas trazem essa honra para o líder, confundindo honra com colocar ele numa posição equivocada, porque afinal de contas ela está querendo algum tipo de benefício com isso. Por mais que possa até escapar para a consciência da pessoa, na verdade ela não quer um pastor, ela quer um pai. Ela não quer um pastor, ela quer alguém que seja cobertura espiritual. Assim, eu não tenho tanta responsabilidade, porque eu honro Até meu pastor. Pra culpar caso eu tome Perfeito. uma decisão errada. Exato. Então, assim, onde essa cultura de honra nem vem errado da parte do líder, mas da ovelha. Que fica colocando o pastor nesse patamar de ídolo. Como a Babi falou, seja para culpá-lo. Como que você diria para agora os líderes se precaverem desse problema? Porque, como você disse, é um lugar muito propício, né, para gostar desse mas não perceber que você está caindo numa cilada. E vocês viram que você consegue perceber que a gente consegue montar diversas situações dentro desse assunto, porque de fato é um assunto difícil, é um assunto realmente polêmico, e o conceito equivocado, a gente vive dentro da igreja com um conceito equivocado da honra. As pessoas usam esse assunto, que é tão importante, né, para coisas equivocadas mesmo, erradas. Eu falo por experiência, assim, eu já tive ovelha que tentava me comprar. Eu percebia perfeitamente, né, com presentes e fazendo algumas coisas, oferecendo algumas coisas, que eu comecei a perceber isso, que olha, tá demais, sabe? Eu comecei a ver que estava exigindo uma atenção. E não era tão genuíno, né? Talvez. Você percebe que quando você quer presentear alguém, você vai lá, faz e ponto ali, uma situação mais isolada. Você não faz sempre, né? Então, quando começa a fazer, a não ser quando você está começando a se interessar por alguém, começando a namorar, a início de relacionamento, você começa a fazer repetidas vezes, né? Esse tipo de ação, de dar um presente e tal. Agora, com um líder religioso, você percebe as pessoas quando elas estão com algum interesse por trás. E, como a gente disse, é uma linha bem fina, porque é bom. Né? Se você não tiver com o seu coração no Senhor, você pode ser tentado, né, a aceitar aquilo. A beber desse veneno. E é um problema, porque você fica preso. Então, o conselho que eu sempre falo para as lideranças e todos que trabalham comigo, gente, não fique preso com ninguém. Não tenha, sabe, não deixa ninguém... você tem que estar livre, porque é muito difícil as pessoas, ainda mais na sociedade atual e na era da tecnologia, onde tudo pode ser exposto aí. Então, você pode acabar com o seu ministério por aceitar certos tipos de privilégios, presentes, regalias. Até por não saber dizer não, né, até pastor? Por não saber dizer querer não. ser bonzinho, querer agradar, também, querer... né? Ai, tadinho e tal, tá fazendo com tanto bom elogios coração. também, não apenas exatamente. elogios, assim. Você tem, eu acho que todo pastor ele tem que ter sua consciência tranquila de que ele não se vendeu por nada. Você não pode se vender para absolutamente ninguém. Então, deitar com sua cabeça no travesseiro com a consciência muito tranquila, né, de que eu tive que virar e falar, para. Eu tive que ser claro. Uma conversa direta. Direta. Pode parar, que já está nítido que você está querendo realmente um cargo, uma função, exato. Né, até a atenção, né, a dependência emocional também, ela leva a pessoa a honrar de uma forma equivocada, né? Que não é honra, né? Exatamente. Isso não é honra, como a gente estava conversando antes, o que a Babi mencionou, vira um networking, né? Sim. Eu acho que tem a parte das pessoas que ficam dependentes emocionais, então elas meio que precisam agradar para receber algum tipo de aprovação do líder. E talvez esse seja um grande sinal para você perceber que tá errado o jeito que você tá entendendo honra. Se você, de repente, para fazer qualquer coisa, você pensa, nossa, mas o que aquele irmão vai pensar de mim? E sempre é um irmão e começa a te deixar ansioso, ou um líder, ou pro líder, sempre aquela ovelha que tá
Ai, mas Sim. esse fulano vai falar isso, vai falar aquilo. Tem questão de dependência emocional e tem outro também, a parte do ego inflado. Porque numa roda de conversa você vira e fala assim, eu sou amigo do pastor. Aí eu dei um carro para ele, eu dei isso aqui para ele. E conta vantagens com outras pessoas. Isso é algo que acontece nos corredores da igreja, né? Sim. Eu ando com ele, eu ajudo ele, eu abençoo ele, sei lá, enfim. Sim. Também tem isso. Então, você vê que é difícil esse assunto? É complexo, E, né? de novo, eu acredito que o que a gente está conversando aqui não é nada estranho para o mundo empresarial, familiar, tudo isso que a gente está mencionando, eu acredito que existe em todos os lugares. Pessoas que talvez não use esse termo honra, né? Então, assim, vai ser esse network, mas, assim, essa Sim. forçação de barra para conquistar algo. E não, Mas- não tá necessariamente errado também, né? Você se Sim, ser aproxima de educado. pessoas por algum tipo de interesse sempre. Ou por uma afinidade, ou porque você tá dentro de do contexto de empresa. O problema é a gente chamar isso de honra. Isso, e principalmente no contexto da igreja, é o peso de pegar textos sagrados, que sim. geralmente pode estar falando do Senhor, honra, e puxar isso para interesse próprio. É. Então, talvez esse seja um dos grandes problemas que você, até como professor de hermenêutica, possa ajudar nesse assunto, de pegar esses textos fora de lugar para falar de algo que não está dizendo a respeito de honra, distorcendo o que a palavra de Deus diz. É porque a gente atrela muito a honra a dinheiro, a presentes, né? Mas vamos falar, honrar pai e mãe. Não é você presentear. Não é você comprar, dar um carro lá pro seu pai. Não, honrar é você respeitar. Né? Sim. Eu vejo muito assim, você não vai ficar falando mal do seu pai. Você não vai desonrar o seu pai nas suas atitudes, né? Então você vai ouvir alguém falar alguma coisa, você vai defender, né? Enfim, você pode não, falando de uma liderança religiosa, você pode não concordar com todas as atitudes daquele seu líder. Mas o que seria honrar ele? É você tentar comprá-lo, dar alguma enchê-lo de presente? Manipular não. ele. Exatamente. Honrar é você não falar mal dele, é você, né, respeitar ali a liderança dele, ser fiel, né? Porque isso eu acho que isso é o mais importante. Falo como pastor de igreja, assim. Mais importante para mim, as minhas ovelhas estarem comigo, né? Não, como eu disse, você pode não concordar 100% com todas as atitudes daquele líder, mas honrar ele, que é o que nós precisamos muito, que está em falta, é aquela pessoa, poxa, eu não concordo com tudo, mas eu tô com ele, eu não vou deixar ninguém falar dele, não vou me juntar para falar dele também. E tal. E isso no sentido, existe o sentido de que eu não concordo com algumas coisas da minha liderança, mas existe o sentido que eu não concordo com nada. Por exemplo, você não vai escolher, às vezes, o chefe que você vai ter dentro do seu trabalho, mas não significa que você não deva honrar aquela autoridade, né? A Bíblia não deixa a gente escolher quais autoridades a gente quer dar honra e quais não. É honra e ponto. Eu tenho que honrar as autoridades. Todas elas, todas né? as autoridades Sim. constituídas, todas. E aí o limite vai ser o quê? A Escritura. Bom, Então é isso, eu vou honrar todas as autoridades. Toda autoridade ela foi constituída pelo Senhor. Então eu tenho que honrar. Só que aí o limite vai ser a Escritura. Então se aquela autoridade ali está ferindo com o princípio bíblico, quem que eu vou obedecer? Quem que eu vou honrar? Não honrar, obedecer mesmo. Sim. Eu vou obedecer Que são ao coisas Senhor. diferentes São também. coisas distintas. Então assim, Perfeito. vamos lá, o Erickson é meu pastor e aí eu tô vendo que ele tomou alguma atitude deu um direcionamento fora da Escritura. Então eu não vou obedecê-lo, eu vou ver lá o que é honrar para mim nessa situação, mas na prática, olha, eu amo você, eu te respeito, só que esse direcionamento que você está me dando é contar a Escritura. Isso é honrar. Sim. Eu não vou te obedecer, eu vou obedecer à Escritura, porque a autoridade máxima sobre a minha vida não é o Senhor, É a palavra. é a palavra de Deus. E aí, o que faz parte dessa honra? Eu não vou sair dessa conversa falando para todo mundo o direcionamento bom. que você me deu. Não Sim. vou sair queimando o seu nome para as pessoas. E isso é o desonrar. Muito bom. Né? E, se eu fizer isso, agora não. Eu falo para você, não vou te obedecer, porque eu tenho que obedecer à Escritura. Minha consciência tem que estar tranquila em relação a isso. Isso é honra. Né? E faz parte da honra para mim, porque mostrar algum comportamento equivocado, né? Algum direcionamento equivocado. Mas infelizmente a gente atela muito honra a dinheiro, a Coisas presente, a materiais, coisas né? materiais. Infelizmente. E aí, e ainda mais hoje, em alta, né? Você vê muitas igrejas que falam disso, falam demais sobre esse Sim. assunto, e essa exigência da honra, que infelizmente a exigência que a gente vê hoje no cenário gospel no Brasil é uma exigência, Altíssimo. relacionada Perigosa. não a respeito,
a recursos financeiros, sim, infelizmente. Acho que a honra dentro do nosso cenário brasileiro não é uma honra de você não falar mal, de você respeitar os posicionamentos e as decisões. Infelizmente, a exigência de honra é você vê muito essa de presentear, né, de ofertar. Isso é muito triste. Sim. E tudo bem você honrar uma pessoa dessa forma, desde que você não entenda que só isso é honra, né? Exato. Porque honra alguém, você honrar a sua autoridade, pode ser você orar pela sua autoridade. Você abençoar o ministério dela, mesmo que fora de recursos materiais. E eu queria puxar um papo aqui pra gente, falar sobre as pessoas que, como o Eric começou dizendo, entendem honra como networking dentro da igreja. Porque não tem problema você fazer networking, desde que o seu objetivo não seja... Não tem como você fazer networking para alcançar Cristo, porque você tem acesso a Ele diretamente. E dentro do contexto de igreja, às vezes a gente percebe que muitas pessoas falam, eu vou me aproximar de fulano e eu vou honrar a vida de fulano e eu vou servir, aí usa várias palavrinhas bíblicas, porque tem um interesse. Fulano tem uma empresa, fulano pode me contratar, ou vou querer desconto de alguma coisa, de algum serviço que ele pode, e dentro do contexto de igreja também, para subir de posição mesmo, né? Dessas coisas. Como é que a gente explica que isso não é honra? Isso é bajulação. Simples assim. Isso é bajulação. Não, está completamente equivocado. Não é honra. É bajular e a pessoa é extremamente interesseira. É extremamente interesseira. Isso fala de coração. Tá pecando. Exato. E, de novo, voltando exatamente na definição que o pastor trouxe no começo do podcast, dizendo que honrar é você dar o devido tratamento, tendo em vista que você reconhece quem a pessoa é. Não é benefício próprio. Exato. Então, a gente distorce a honra exatamente isso. Exato. Quando eu perco de vista quem eu estou honrando e eu estou olhando mais para mim mesmo do que para a pessoa. Então, de novo, isso não é honra. É um jeito bem sutil de se autopromover. E aí, de novo, a gente sai daquilo que a gente tem... É o desejo dessa conversa para você que está assistindo. É desmistificar essa palavra honra para aquilo que, de fato, ela é. E eu acredito que, ainda atrelado nisso, que você abriu o podcast mencionando, né? Que não é bajulação, não é você ganhar um espaço para si mesmo. Porque a gente está, de novo, num cenário bem específico de líder e ovelha, né? Líder religioso, igreja, pastor e membro. Mas como a Babi, num momento, disse também, todos merecem honra. Sim. Então, assim, como que você poderia aconselhar uma pessoa que esse conceito de honra, na verdade, o bíblico, o correto, ela se aplica a todo mundo, porque todo mundo tem valor. Todas as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, todas têm valor inato, mesmo não sendo crentes. Com certeza. Mesmo não sendo crentes, de novo. Alguns também, me delongando um pouquinho na pergunta, alguns, né? Se a autoridade não é cristã, eu não vou honrá-la. Entende? Ainda que ele seja alguém que não é um cristão, mas tem uma autoridade, está fazendo o seu bom trabalho cívico, político, ele merece honra. Então, assim, e ainda que ele esteja fazendo mal. Sim, porque... então, de novo, a gente tem ali o limite da Constituição de ter a nossa voz, mas ainda assim com uma autoridade, respeitando, como você mesmo disse. Como que você poderia aconselhar essa pessoa que esse conceito de honra ele se aplica a muitas pessoas? A pai, mãe, alguém do trabalho, alguém que a pessoa não gosta. Eu falei que esse é bom. Eu deixei bem no finalzinho para ver se ele ia pegar. Pedro, que você não gosta, aquela tem que... pessoa que te dá nos nervos. 1 Pedro, capítulo 2, vai dizer: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Que é o que vai dizer 1 Pedro, capítulo 2. Aí começa o versículo dizendo o seguinte: honrai a todos. Então, honrar é considerar, dar devida consideração a todas as pessoas. Né? Então, acho que tem que caminhar por aí. Então, todas as pessoas merecem esse respeito e consideração. E a palavra vai dizer também, não lembro a referência, que eu tenho que considerar os outros superiores, não é isso? Sim, exatamente. Um pouquinho antes né? O próprio Paulo vai dizer. Exato, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Exato, tem que você considerar os outros superiores a você. Então, acho que o conselho é isso. A Bíblia vai nos orientar a essa honra a todas as pessoas. Sim. O que é o conceito de honra, gente? Dar devida consideração
àquela pessoa. Não significa você concordar com tudo da maneira com que ela pensa. Baixar a cabeça pra Baixar a tudo. cabeça. Estou falando Sim. de obediência cega, né? Então, obediência sem questionamento somente ao Senhor. Bom. Né? E seguir as orientações somente do Senhor. Das pessoas, não. Eu vou honrar todas as pessoas. Mesmo a gente discordando. Qual que é o conselho? A Escritura, gente. Então, você que está assistindo Vai ler Bíblia. a Escritura vai falar, honrai a todos, amai a fraternidade. Então, honre todas as pessoas. Outro texto que a Babi também trouxe, que é exatamente, que a humildade precede a honra. Então, assim, esse conceito de honra, Eu trouxe na nossa conversa no off, né? Que eu não falei Exato. ainda, mas é bom esse. Então, assim, É de bem novo, o que a gente conversou é exatamente isso. Porque, de novo, tem tantas perspectivas a respeito desse mesmo assunto, honra, porque, de novo, honra também está atrelado diretamente à humildade. A pessoa ser alguém E humilde. você está falando aí das pessoas que a gente não concorda, né, ou que pensa diferente. Até eu notei que também dar honra é você enxergar as pessoas com os olhos do Senhor. É você tratar as pessoas como Deus trataria. Né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Várias né? pessoas mudando a aba do podcast agora, né? Então é você tratar as pessoas como Deus trataria. Eu gostei muito dessa definição, sabe? Sim. Então, com um olhar de amor, né? Para todas as pessoas. E é impressionante como Deus não fala mal de ninguém, né? Várias vezes seres humanos oram contra outros. O Senhor não E fala Deus mal de não fala ninguém, mal. Deus não compra ninguém. É. Né? Deus não Exato. fica bajulando Não bajula ninguém. ninguém. Então, olhar de Exatamente. amor, de misericórdia. Ele pra confronta todas as quando está pessoas. errado. Exato. Em amor. Resolve o nosso problema aqui. Então, vamos enxergar as pessoas com os olhos do Senhor. Eu queria só pra gente caminhar pro final, pastor, que você falasse sobre as pessoas e agora mais para essa questão de liderança dentro da igreja, porque é muito sério o que a gente tem vivido sobre líderes adoecidos. Porque aí, por causa de um conceito deturpado de honra, os líderes não recebem honra. Sim. Alguns deles. E aí e a palavra vai dizer que aqueles que estão para o ministério merecem dupla honra. Sim, aqueles que se dedicam ao ensino até especificamente. Exatamente. E aí a gente vê vários e vários líderes dando sangue o dia inteiro, o tempo todo, e parece que eles viram... Sentem até talvez medo medo de explicar sobre esse assunto. Exato. Porque vai parecer que agora eu Agora eu tô tô exigindo, pedindo. eu tô pedindo. Como é que um líder que de repente está passando por essa situação, está percebendo que isso está adoecendo ele e está indo contra a palavra, como é que onde ele pode começar a buscar ajuda sobre isso e a se abrir para esse medo? Eu acho que assim, eu deveria falar com as ovelhas, né? Quem é a ovelha aqui que tá assistindo a esse podcast, né? O quão sério é isso mesmo com relação ao pastor, essa falta de consideração. Quando a gente falou bastante aqui de atrelar a honra a recursos financeiros, a presentes e tal, porque infelizmente, gente, a gente está no meio hoje, o meio gospel, o mercado gospel, ele tem muito glamour, né? E o que é valorizado é o negócio bonito, luxuoso. E infelizmente, tá? Eu tô falando como pastor, as pessoas valorizam muito mais um líder religioso pomposo, né, hypado, que tem muito dinheiro, um carro legal, com uma roupa de marca, sabe, que mostra aquele luxo todo. E esse tipo de liderança, ele é muito mais valorizado. Aquele pastor mais simples, que se dedica ali à doutrina, a ensinar, as pessoas não honram, né, como deveria. Por quê? Aí a gente vai ter que voltar também lá, que isso é algo antigo também. Porque o povo de Israel, eles eram guiados pelo Senhor. Então, o Deus era o rei deles. E aí, por Israel começar a se misturar com outros povos, com povos pagãos, os povos pagãos, eles tinham reis que eles viam pessoas pomposos, né, cheios de adornos. E aí o povo de Israel vira para Deus e fala assim: a gente quer um rei. Sim. Aí, como assim? É uma afronta que o povo vai fazer com Deus. Como assim que vocês querem um rei? Eu sou o rei de vocês. Mas era um rei que eles não viam. Eles tinham só as teofanias lá, as aparições de Deus ali. E para poucos, né? É, não eram tão... isso, né? E aí o povo vira e fala: eu quero um rei também, porque o povo queria um rei. E Deus dá. Um rei segundo o coração do povo. Como que era um rei segundo o coração? Quem foi o rei segundo o coração do povo? Saul.
Então Deus vai dar um rei do jeito que o povo queria. Então isso é algo antigo. Então, que os pastores que sofrem isso hoje, de não ter o apoio, não ter essa devida honra por conta da sua devoção. Você é um cara honesto, você é um cara que está se dedicando a dar um alimento de qualidade, a montar uma igreja saudável, né? É olhar realmente de fato para o Senhor, e a palavra dizer que o nosso trabalho não é vão. Né? Então, assim, realmente, tentar não olhar para as pessoas, né, para o comportamento das pessoas é muito difícil. Porque eu falo assim, quando é muito bom, eu falo como pastor local de uma igreja, é muito bom você ser honrado por uma ovelha. Quando eu falo de ser honrado por uma ovelha, não é ela te presentear e nem ela te elogiar, é ela tá com você no ministério. Você vê que tá vestindo a camisa contigo ali, né? Faça chuva, faça sol, ela tá ali do seu lado te ajudando naquela missão. Então isso é maravilhoso. Então eu acho que o apelo desse momento não é nem tanto aconselhar os pastores. O conselho que eu dou aos pastores olhe para o Senhor, o seu trabalho não é em vão, continue. Não vamos nos contaminar com o mercado gospel, com o que a internet está nos vendendo. Mas eu acho que a atenção maior é para nós, todos nós como ovelhas. O pastor do YouTube, ele é muito mais valorizado do que aquele pastor piedoso que está ali do meu lado. Do meu lado. O pastor que vai na sua casa quando dá um BO. Casa da hora, né? Quando você precisa. Então, os pastores da internet são muito mais valorizados e honrados hoje, que as pessoas vão lá na internet com um pastor estrela e escreve lá, meu pastor, falando, meu pastor nem sabe seu nome, né? Não sabe nada que está acontecendo na sua vida. E aí aquele pastor local que está todo domingo ali tentando te dar um alimento de qualidade, né? Com muito esforço, montar, tá ali à sua disposição, não há essa honra. Então, acho que o conceito, a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas, né? De passar a valorizar um líder simples. Porque o cristianismo é simples, nosso Jesus é simples, simples, né? E valorize o pastor piedoso, o pastor que está ali todos os dias ali se dedicando, né, a você, porque isso vai ajudar demais. Perfeito. E honrar faz bem para quem honra. Também. Né? Exato. Também. Então, assim, eu acho que o que a gente está falando aqui... Porque, de novo, se a gente deu tanto peso para um extremo, que é essa honra exacerbada, esse lugar tóxico, o outro extremo a gente também precisa evitar. De não honrar as pessoas, não honrar os nossos líderes. Saiu um pouco de debate isso, mas eu me lembro alguns anos atrás, quando houve uma onda de pastores cometendo suicídio. Foi absurdo, foi assustadora a quantidade de líderes religiosos que começaram a tirar a própria vida. Então, perceba, é uma pessoa que está... E por sobrecarga, né? Sobrecarga emocional, pesado. de novo, provavelmente entrou naquele ritmo de tanto entregar e pouco receber, que a pessoa tirou a própria vida. Exatamente. Então, de novo, é óbvio que aqui é um cenário muito extremo que eu trouxe, mas que a gente precisaria trazer essa consciência, de novo, que é como o pastor Hudson, você mesmo estava trazendo, de todos nós reconhecer que quando tem alguém próximo a mim que merece honra, existe esse texto também, sabe? A quem tributo, tributo, a quem honra, honra. E que algumas pessoas, elas podem receber a nossa honra. E, na verdade, às vezes precisam. Você, como líder, pode atestar como isso, sabe? Então... abrir isso para todos nós, que esse conceito de honra foi sim muito mal usado durante muitos anos, porém ele precisa ser resgatado. Precisa, porque é importante para a nossa vida, para a gente olhar para nós, para o nosso irmão e para com Deus também, como a gente começou o podcast dizendo, né? Em primeiro lugar, a gente precisa honrar a Deus. E eu espero mesmo que você que ficou assistindo a gente até aqui tenha entendido que honra é uma coisa boa, uma coisa excelente, um mandamento do Senhor. E que a gente, honrando as pessoas, inclusive as que são difíceis de lidar, a gente vai fazer a gente vai impactar a vida de muita gente também, né? Aplicando o contexto certo dessa palavra. E você assim, que foi machucado por isso, às vezes muitas pessoas foram abusadas, às vezes a pessoa tem uma condição financeira muito boa, e aí vem um líder religioso e pregou um conceito equivocado de honra, a pessoa foi manipulada e abusada por muitos anos, e agora ela não quer honrar ninguém. Eu falo até mesmo em questão financeira. Não quer mais abençoar a vida de ninguém, porque foi muito machucado. Ainda vou além, assim, nem querem ver o pastor bem. Não então, assim, chega até um extremo que o pastor não pode ter nada, o pastor não pode ter um carro, o pastor não pode ter uma roupa boa, porque ela não entendeu bem a honra e ela quer projetar sobre o pastor. Continua. Não, mas é isso aí. Faça isso, né? É importante.
Porque também tem a lei da semeadura. Você não vai fazer isso para networking, Sim, nem para não. ter algo em troca, não. Você vai abençoar e é uma semente que está lançando, então faça. A gente não pode ir para um extremo nem para o outro, Isso. né? Então Perfeito. vamos entender, gente. Honrar é você respeitar, né? Você Valorizar. dar a honra devida àquela pessoa, Muito reconhecer o trabalho dela, né? E pode presentear, né? E cuidado. E para nós, pastores, a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração também, porque a gente tem um poder nas nossas mãos de manipular mesmo. Sim. E se não tiver o Espírito Santo, você vai, né, levar aí para um outro extremo. E honrar, assim, com todo o seu ser é o Senhor, né? O Senhor que está acima e a palavra do Senhor que está acima. Mas eu falo como pastor local, é muito importante quando você vê, tem gente com você que honra a sua vida, te motiva, sabe, a continuar. Fala mais uma vez, não é honra de presente. Uma honra, cara, eu tô com você, eu tô contigo. É honra de caminhada, Tá né? dando certo, sabe? Aí você vem, você olha e fala, poxa, cara, não tá tão ruim assim, o negócio tá caminhando, Exato. sabe? Muito bom. Tem gente com a gente. E às vezes são as coisas tão motivado, pequenas, né? muito, exato. Os detalhes que não Exato. é dinheiro que você que te constrange. Pastor, muito obrigado. Eu Que agradeço. Eu sensacional, acho hein? que Obrigada eu mesmo. acredito que tenha abençoado a sua vida. Eu acredito que edificou de alguma maneira aí a sua caminhada. Então eu vou te fazer alguns pedidos antes de a gente encerrar. Você precisa compartilhar esse vídeo. Você precisa se inscrever no nosso canal, porque vai vir muita conversa boa. O Pastor Hudson vai voltar mais vezes? Vai. Espero, Inclusive, já gente. temos planejado. Até para viu? ficar de olho na teologia que vai sair daqui, né? Porque senão vocês já sabem, gente. Exatamente. Mas, pastor, muito obrigado por ter Obrigado a vocês, aceito o nosso convite para fazer Amém. esse primeiro podcast. E a gente gostaria que você fizesse uma oração por nós, por cada um que está assistindo, para a gente encerrar do jeito certo, né? Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Quero abençoar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que cada um possa, de fato, ter um encontro com o Senhor e nos ajude, Senhor, a praticarmos a honra como a Tua palavra nos ensina, né? Que a gente possa honrar primeiramente ao Senhor com o nosso coração, com as nossas atitudes, honrar ao Senhor com o nosso falar, com o nosso pensar, ou seja, todo o nosso ser possa te honrar e te entregar a honra devida. E também nos ajude, Senhor, a honrarmos as nossas lideranças, abençoarmos as nossas lideranças, tratarmos as nossas lideranças com respeito, e não só liderança, mas um ao outro, né, como membros de uma comunidade, que a gente consiga honrar, dar a honra devida a todos. Nos ajude, Senhor, a olhar para todas as pessoas com o seu olhar de amor. Nos ajude a olhar para todos, né, da forma como o Senhor olha. E que a gente consiga, em nome de Jesus, viver, praticar tudo que a sua palavra nos orienta. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito bom. Amém. Obrigado, Babi. Obrigada, Tamo pastor. junto, gente. Valeu, Eric. E esperamos você na próxima. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Tchau.